Jeremias, capítulo 7. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. A mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos
todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Judá, rejeitado por Deus. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação.